Semana passada, o tema da mensagem foi a missão da igreja. A missão da igreja. O tema desta semana, da mensagem de hoje, é a agenda da igreja. E nós vamos basear nossa reflexão no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Apenas um versículo, embora ao longo da mensagem pretendo fazer referência a vários outros textos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar? Senhor, bondoso Deus, estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Pedimos, ó Deus, que por meio dela sejamos transformados, Pai. Possamos entendê-la, possamos vivê-la na prática. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos na semana passada, a igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, que confiam em Jesus, que obedecem a Jesus, tendo como missão fazer discípulos. Não é isso que nós vimos em Mateus 28, versículos 18 em diante? A missão é esta: fazer discípulos por meio da pregação do Evangelho, batizando os novos discípulos e ensinando a palavra de Deus. Então nós já sabemos qual é a missão, já sabemos quais os métodos, né? Como fazer isso, por meio da pregação do Evangelho, do batismo, do ensino. E o meu propósito hoje é então falar da agenda da igreja, no sentido não de atividades programadas para determinados dias e horários, mas a agenda no sentido de compromissos, de prioridades que nós como igreja devemos ter. Os 4 principais compromissos que uma igreja saudável, bíblica, cheia do Espírito Santo deve ter. Nós vemos aqui neste único versículo esses 4 compromissos que compõem então a agenda da igreja, o que deve pautar a vida da igreja. A primeira, portanto, é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina aí do versículo 42 no grego, a palavra didaquê, de onde vem a palavra didática. É uma palavra que pode ser também traduzida como ensino. Então, a igreja que está nascendo aqui no livro, sendo descrita aqui o nascimento dela no livro de Atos dos Apóstolos, é uma igreja que perseverava, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. No capítulo 2, aqui no início dele, é descrita a descida do Espírito Santo. Nós vemos na sequência ali o discurso de Pedro. Muitos são alcançados por essa mensagem, se rendem à pregação e eles então são batizados. E aqui o versículo 42 em diante está descrevendo como então eram os primeiros dias, o que eles faziam, como eles viveram naqueles primeiros dias. E o ensino estava muito presente, é a primeira coisa descrita aqui como uma prática em que a igreja perseverava. Muitos, meus irmãos, acham que não precisam do ensino da palavra de Deus, ou porque já sabem o suficiente, né? Porque já viveram muitos anos na igreja, já leram muitas vezes a Bíblia, então se sentem até desgastados de aprender mais, acho que já não é mais tão necessário, já sabem o suficiente. Mas outros desprezam
o ensino da palavra de Deus, porque acreditam que as experiências com Deus são mais importantes do que o conhecimento bíblico. Muita gente valoriza muito a experiência, aquilo que vive no dia a dia, aquilo que, os livramentos que percebe, ou as providências sobrenaturais, e portanto desprezam o conhecimento bíblico. Mas nós não podemos desprezar. Eu quero convidar você a observar alguns textos bíblicos juntamente comigo. Eu descrevi aqui vários deles. Se você quiser ir acompanhando, ir abrindo aos poucos, a maioria deles aqui está em 1 Timóteo. Se você quiser apenas ouvir, tudo bem. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 em diante. Observe. Paulo diz assim para Timóteo: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, veja aí, a fim de que não ensinem outra doutrina. Isso era muito importante. Não se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ele diz ainda no versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para corrigir tudo isso, você precisa estar lá. Você precisa estar pregando a doutrina, a sã doutrina. Na mesma carta, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Versículo 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. O ministério, a principal atividade do ministério de Timóteo deveria ser pregar a doutrina, ensinar a igreja. Capítulo 4, agora versículo 11, ele diz, ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha a orientação do versículo 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, da sua vida e também da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A principal necessidade da igreja é a doutrina, é o conhecimento bíblico, teológico, é fundamental. Na mesma carta, capítulo 6, versículo 3, Paulo diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o que essa pessoa é? É enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ele está se contrapondo àqueles que ensinam outro tipo de doutrina. Então, existe uma doutrina que deve ser pregada e ser conhecida pelo povo de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, vão procurar pessoas que digam que elas queiram ouvir, como que sentindo coceira nos ouvidos. E coceira no sentido não de algo incômodo, mas aquela coceirinha gostosa que a gente até gosta de receber. As pessoas vão procurar isso, vão querer ser afagadas, vão querer ser acarinhadas, não desafiadas e confrontadas pela sã doutrina. Ele diz ainda no versículo 4, que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar às fábulas, mas você, Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Passando agora à segunda carta de João, versículos 7 a 11, veja a importância da doutrina. Agora o apóstolo João está dizendo, ele disse assim no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, uma importante doutrina, de que Jesus veio em carne, era ser humano de verdade. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Veja o que ele diz mais. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem tem Deus? Aquele que conhece e professa a verdadeira doutrina de Cristo. Veja a importância da doutrina. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem conhece e permanece, persevera na doutrina. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Percebe a importância do ensino, a importância da doutrina na vida da igreja? O ensino é a principal coisa, a pregação da palavra com fidelidade, é o principal compromisso da igreja. Algumas reflexões aqui para a gente pensar. O foco da igreja, meus irmãos, é pregar a palavra. Esse é o foco. Esse é o foco da igreja. A igreja deve focar no ensino bíblico doutrinário. O tempo todo. Antes de qualquer coisa. A palavra de Deus precisa ser pregada. Os discípulos de Cristo devem ser profundos conhecedores da Escritura. Não somente ouvintes, mas praticantes, como foi mencionado hoje pela manhã, inclusive. E, meus irmãos, a palavra de Deus ela é fundamental para nós enfrentarmos situações adversas. É a palavra que nos capacita e nos prepara para enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Não são as programações que a igreja cria, não são os eventos, os shows de talentos que tem nas igrejas, não são os teatros que vão trazer alguma sustentação nos momentos de adversidade. O que vai nos sustentar é a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro compromisso. A agenda da igreja é pregar a palavra de Deus, é ensinar a doutrina dos apóstolos. Segundo compromisso, segunda prioridade da igreja é a comunhão. A palavra comunhão é a palavra koinonia, que significa ter algo em comum. Ter algo em comum.
A comunhão que nós devemos ter, irmãos, em primeiro lugar é a comunhão na doutrina. Desculpe-me ser redundante, porque não há comunhão sem doutrina. Comunhão na doutrina, porque a palavra de Deus é que traz unidade. Se nós procurarmos estabelecer comunhão à parte da Escritura Sagrada, em pouco tempo nós estaremos dispersos. Porque o que nos une, a única coisa capaz de nos unir perenemente é a palavra de Deus. Alguns textos que eu quero ver com vocês, aí em Atos capítulo 2 mesmo, versículo 44. Observe o que está escrito aí. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram. Portanto, aquilo em que nós cremos é que é capaz de nos manter unidos, é capaz de nos mover a ter tudo em comum. Avançando algumas páginas, no capítulo 4 aí de Atos, capítulo 4, versículo 32, novamente se diz, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. É a palavra que traz unidade, é a fé na Escritura Sagrada, a fé na doutrina dos apóstolos que nos une, que nos faz ter comunhão. A comunhão depende da doutrina, irmãos. Igrejas que não priorizam a doutrina, rapidamente percebem que não tem comunhão também. Ou é uma comunhão como uma bolha de sabão, que a qualquer momento se desfaz. Eu quero ver com os irmãos agora, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 4, o apóstolo João diz assim, eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele começa a sua carta dizendo, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para quê? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. João, em outras palavras, está dizendo o seguinte, olha, eu estou comunicando a vocês, eu estou ensinando vocês a respeito de tudo que nós aprendemos, nós os apóstolos, para que vocês tenham comunhão conosco. A comunhão se dá pelo conhecimento de quem é Jesus, pela fé no verbo da vida. É isso que nos traz comunhão, é isso que nos une. E ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, nós já temos comunhão com o Pai. Agora a gente está ensinando vocês a respeito de Jesus para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa alegria, então, seja completa. A comunhão, portanto, depende da doutrina. Depende do conhecimento, depende do ensino fiel da palavra de Deus. Mas é claro, a comunhão também depende da santificação, embora não esteja aqui no slide, mas observe aqui do versículo 5 em diante. Ele diz, o apóstolo João, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, doutrina, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, andarmos no pecado, nós somos mentirosos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, uma vida santa, como Ele está na luz, olha só agora, mantemos comunhão uns com os outros. Então, a comunhão nossa depende
da doutrina, mas também depende de um viver santo. Se estivermos em pecado, a comunhão é prejudicada. Qual é o sintoma número 1 de quem está em pecado? Qual é? Se afasta da comunhão da igreja. Some. Não estou dizendo que todos que estão completamente isentos do pecado, todos que estão em comunhão, não é isso. Mas às vezes o afastamento não é físico. Muitas vezes a pessoa está no meio do povo de Deus, mas é como se não estivesse, porque realmente não há comunhão sendo desfrutada, porque há pecado. A comunhão, meus irmãos, ela é fundamentalmente espiritual. Os laços que unem o povo de Deus são laços espirituais, mas tudo isso se manifesta em atitudes práticas. Tudo isso é percebido, é visível. Como? Em primeiro lugar, pela assistência aos necessitados. Em Atos capítulo 2, voltando, versículos 44, 45, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não vou me aprofundar aqui nessa questão da venda de propriedades, creio que em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas o ponto aqui, o que está sendo ensinado é assistência aos necessitados por parte daqueles que podem auxiliar, que podem dar assistência. Então, a comunhão se manifesta em primeiro lugar nisso, na assistência aos necessitados. Lá no capítulo 4, versículo 32 em diante, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Em todos eles havia abundante graça. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Uma evidência de comunhão é a assistência aos necessitados. Segunda evidência de comunhão é o estar juntos. Aí no capítulo 2, versículo 46, 47, Lucas descreve aqueles dias. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. Eles tinham uma comunhão diária no templo. E mais do que isso, eles partiam o pão de casa em casa, eles faziam as suas refeições ali, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Então, o estar juntos é sim também evidência de comunhão. Por isso, nós não podemos nos acostumar com o que houve nesses anos iniciais da pandemia, todo esse distanciamento. Por uma questão pontual, nós nos afastamos, não sabíamos o que estava acontecendo. Mas uma vez que a igreja reabriu, não há porquê crentes fiéis em Jesus Cristo continuarem ausentes fisicamente. Mas infelizmente, inclusive na nossa igreja, irmãos frequentam uma vez por mês ainda a igreja. Quando vem? Outros a cada 15 dias. Irmãos, estar juntos é evidência de comunhão. Estar separados é evidência de falta de comunhão.
assistência aos necessitados, estar juntos, mas também o crescimento é uma evidência de comunhão. E eu quero que você veja agora em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor. Olha a verdade presente aí, a doutrina. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, uma igreja que tem a comunhão como uma de suas prioridades é uma igreja que cresce. É uma igreja que cresce. Cresce em quê? Versículo 15, em tudo. Em todos os aspectos, em todos os sentidos, o crescimento está presente. O foco da igreja, irmãos, é pregar a palavra. Por quê? Seguindo aí. Porque a palavra é que produz unidade. A palavra é que produz santificação. A palavra é que produz nos nossos corações compaixão pelos necessitados. É a palavra que produz em nós interesse na edificação uns dos outros. É a palavra que produz crescimento. A comunhão bíblica, meus irmãos, é fundamentada e edificada na palavra. A única maneira de nós falarmos todos a mesma coisa, de nós sermos inteiramente unidos, de nós termos a mesma disposição mental, o mesmo parecer, a única maneira de nós pensarmos as mesmas coisas, termos o mesmo amor, termos o mesmo sentimento, sermos unidos de alma, é se nós tivermos a palavra no centro da nossa vida. É a única maneira. Primeiro compromisso da igreja é com a doutrina dos apóstolos. Segundo, com a comunhão. Terceiro, com o partir do pão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Essa expressão aí do versículo 42 de Atos 2, partir do pão, é claramente uma expressão que aponta para a ceia do Senhor, para a Santa Ceia. Não se refere a uma refeição qualquer, se refere à Santa Ceia, pelo contexto que está sendo colocado, os elementos da adoração do povo de Deus. A Santa Ceia, assim como o batismo, é um sacramento. É um sinal visível de uma graça invisível. É uma celebração com elementos visíveis, nós podemos ver, nós podemos pegar, nós tomamos e comemos, mas que carregam um significado espiritual, que aponta para uma realidade invisível. E para que ela aponta? Em primeiro lugar, ela aponta para a nossa união com Cristo. Vamos ver lá, em 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. São perguntas retóricas aqui nesse versículo. O apóstolo Paulo diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Perceba, a Santa Ceia aponta para a nossa união com Cristo. O pão que partimos significa que nós estamos comendo espiritualmente o seu corpo.
o cálice que bebemos aponta para o fato de que nós nos nutrimos com o sangue de Jesus. Então a Santa Ceia aponta para a nossa união com Cristo. Mas em segundo lugar, aponta para a nossa união uns com os outros. No verso seguinte, versículo 17, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Por quê? Porque todos nós participamos desse único pão. Então a Santa Ceia aponta para a nossa união com Cristo e a nossa união uns com os outros. Isso tudo implica em quê? Em primeiro lugar, na privação de atividades idólatras, que é o que ele diz na sequência, versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Só lembrando aqui, quando o israelita levava o seu sacrifício, e esse sacrifício era queimado no altar, o que ficava daquele sacrifício era comido por eles. Então ele está dizendo, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ele está falando da comunhão, do significado daquilo com o ato de comer. Ele diz isso por quê? Porque ele vai dizer na sequência, no versículo 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Ele está aqui combatendo o sacrifício idólatra, né? É a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, Santa Ceia, e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então ele está dizendo o seguinte, olha, se você é participante da mesa do Senhor, se você participa da Santa Ceia, você tem que se privar de atividades idólatras. Você pode dizer, não, mas eu não como comidas sacrificadas a ídolos. Tá, mas tente observar ao seu redor, talvez até atitudes e práticas suas que estão associadas de alguma maneira a práticas idólatras. Isso precisa ser eliminado. Não há comunhão da luz com as trevas. Mas isso implica também, em segundo lugar, no autoexame da nossa comunhão com Cristo e da nossa comunhão com os irmãos. No capítulo 11 de 1 aos Coríntios, depois de descrever como a Santa Ceia deve ser praticada, deve ser administrada, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir, sem compreender o corpo, come e bebe juízo para si. Eu não vou ter tempo agora para discorrer sobre todo esse capítulo 11, mas o ponto que Paulo está dizendo é o seguinte, o corpo de Cristo é a igreja. Você precisa compreender o que é a igreja, o que é a comunhão com o povo de Deus, porque havia um problema lá, eles não ligavam uns para os outros, quem chegava primeiro se banqueteava e não sobrava para os demais. Então, uma expressão clara de falta de comunhão, é isso que ele está dizendo. Antes de você comer e beber a ceia, participar da ceia, se examine. Aí você fala, não, mas aqui é um pedacinho de pão para cada um pouquinho de suco para cada um, vai ter para todo mundo, tá? Mas de que maneira você tem expressado que discerne bem o corpo de Cristo na sua vida? Como a tua prática revela que você valoriza a comunhão com Cristo e com os irmãos? Um autoexame precisa ser feito.
Irmãos, a igreja que tem a palavra no centro da sua agenda, doutrina, ensino, tem também a Santa Ceia como uma celebração de grande importância. Nós valorizamos muito a Santa Ceia. Você não pode se ausentar no culto que tiver Santa Ceia. Aliás, você não pode se ausentar de culto algum, principalmente o da Santa Ceia. A igreja deve zelar pela correta administração da Santa Ceia e também da disciplina. O que é zelar pela disciplina? É afastar da comunhão, ou seja, afastar da participação da ceia aqueles membros que eventualmente estejam vivendo em pecado sem demonstrar arrependimento. A igreja precisa zelar por isso. Então existe uma responsabilidade individual em que cada um se autoavalia, mas sem poder se afastar da comunhão. Não há autorização bíblica para que nós, por nós mesmos, achemos que não devemos participar da Santa Ceia. Mas há quem o possa fazer, que é a igreja representada pelo seu conselho, afastar alguém da comunhão que depois de conversa, de aconselhamento, de admoestações, exortações, perceba, não há arrependimento. Então afasta-se da comunhão. Os crentes têm o dever de participar da Santa Ceia, mas antes de se preparar espiritualmente, se apresentar diante de Deus em oração, confessar diante de Deus os seus pecados, assumir compromisso sério com Deus e com a igreja. A participação da ceia do Senhor não pode ser um mero rito religioso, uma prática sem significado. Não. Deve fazer sentido a nossa vida. Primeiro, compromisso com a doutrina dos apóstolos. Segundo, com a comunhão. Terceiro, com o partir do pão, a Santa Ceia. E em quarto lugar, o nosso quarto compromisso como igreja tem que ser com as orações. Faz parte da nossa agenda, a oração. O povo de Deus, não sei se você já ouviu essa expressão, é o povo do livro. O povo do livro. Antigamente era assim, os crentes andavam com a Bíblia na mão, não é? Era o povo do livro. Agora tem celular, tem tudo aí que tirou a Bíblia das nossas mãos e do nosso coração, não é? Mas mais do que isso, a Bíblia tem que ser o povo da oração. Povo que ora, povo que clama, povo que busca a Deus, que persevera na oração, como aquela viúva da parábola do juiz iníquo. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele conta então, dizendo que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, e havia na mesma cidade uma viúva que vinha falar com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. E ele não queria atendê-la. Mas depois ele falou consigo mesmo, eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas essa viúva me importuna. Eu vou julgar a causa dela para não suceder que ela venha me bater, me molestar. Então disse o Senhor Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então ele conta essa parábola para mostrar a importância de nós orarmos sempre, sem esmorecer. E o livro de Atos conta uma igreja em oração, uma igreja em oração. Eu até fiz um sublinhado ali para destacar.
é a igreja em ação, também em oração. Tanto o Evangelho de Lucas, que é o primeiro volume, quanto o livro de Atos, que é o segundo volume da mesma obra, pode-se dizer, tem a oração como um dos temas principais. E eu coloquei aqui vários textos para a gente observar, se você puder abrir cada um deles para a gente ir lendo. Nós temos aí então em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Antes da descida do Espírito Santo, aqueles 120 discípulos estavam unidos em oração. Atos, agora capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles tinham hora para orar. Oravam várias vezes ao dia, com hora marcada. Atos 4, eu não vou ler tudo, mas do versículo 23 em diante, está descrevendo uma cena importantíssima. Os apóstolos Pedro e João tinham sido presos. Aí diz o versículo 23, uma vez soltos, eles foram até os irmãos e lhes contaram quantas coisas tinham dito os sacerdotes, os anciãos. Quando aquele povo reunido ali ouviu o que tinha acontecido, veja o versículo 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles é. Eles começaram a orar, a louvar a Deus em oração, e aí diz o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Voltamos ao primeiro compromisso com o ensino, com a doutrina dos apóstolos. Uma coisa leva a outra. A doutrina leva à comunhão. A comunhão leva à participação efetiva e significativa da ceia do Senhor. Que tudo isso, por sua vez, leva a uma vida de oração, que deve ser uma oração fundamentada na palavra, e nos leva a ler e conhecer a Escritura para orar de maneira correta. Inclusive, nessa oração de Atos 4, eles citam palavras do Antigo Testamento escritas por Davi num salmo. Atos 6 agora, versículo 4. Havia muita necessidade para atender as das viúvas, né? Necessidade das pessoas ali. E aí o apóstolo diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então os apóstolos, eles se consagraram a isto, enquanto os diáconos levariam então assistência aos irmãos. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele estava preso, mas tinha gente orando por ele de forma incessante. E aí no versículo 12, ele tinha sido liberto do cárcere. Considerando ele a sua situação, ele resolveu ir para a casa de Maria. Ele falou: eu vou encontrar alguém na casa de Maria. Quem estava lá na casa de Maria? Estava todo mundo lá. E o que eles estavam fazendo? Versículo 12. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Estavam em oração. E agora, por fim, em Atos 21. Atos 21, versículos 5 e 6. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos. A gente foi viajar e todo mundo veio acompanhando a gente. Cada um com a sua mulher, com seu filho, até fora da cidade. Então ele estava na cidade, ia viajar, todo mundo acompanhou eles. E aí
como era de navio as viagens, o que eles fizeram? Eles ajoelharam na praia e oraram. A oração, inclusive, marca a despedida do povo de Deus. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Irmãos, uma igreja viva é uma igreja que clama, é uma igreja que suplica, é uma igreja que intercede, é uma igreja que louva em oração. A oração não pode, meus irmãos, ser um programa da igreja. Deve ser a respiração da igreja. Muitas pessoas vão talvez passar aqui pela nossa congregação e vão falar, mas vocês não têm reunião de oração? Vocês não têm vigília? E vão achar que a oração não faz parte, não é uma prioridade para nós. Pode ser que alguém pense isso. Mas, irmãos, uma igreja que ora não é necessariamente uma igreja que promove vigílias, que promove reuniões de oração. Embora tudo isso possa sim estar presente. E não há problema nenhum. Nada contra nós promovermos reuniões específicas para oração. Nós vemos aqui a igreja primitiva se reunia diariamente, inclusive, para orar. O ponto não é esse. O que nós precisamos, irmãos, é lutar contra a nossa tendência de orarmos somente quando há reunião de oração. Tem crentes que não faltam em vigílias, não faltam em reuniões de oração, mas não oram em suas próprias casas. Não tem vida de oração. Não se prontificam a ir à casa de um enfermo e orar junto com ele, intercedendo a Deus. Não oram. A oração não faz parte de suas vidas, mas não deixam de estar na vigília e na reunião de oração. Pode ser a hora que for. Faz algum sentido isso? Concluindo, meus irmãos, essa nova igreja está para ser organizada, se Deus quiser. Mês que vem, deixaremos de ser a congregação presbiteriana Oceã para nos tornarmos uma nova igreja. Mas essa nova igreja não pode ser apenas mais um CNPJ, um novo CNPJ. Não pode ser só isso. Precisamos ser uma igreja de verdade, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja profundamente comprometida com a glória de Deus, com o fazer discípulos. Nós sabemos a nossa missão, fazer discípulos. Sabemos como cumprir essa missão, pregando, batizando, ensinando. E hoje nós vimos a nossa agenda, os nossos compromissos principais, doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Que o Senhor se agrade dessa nova igreja que está para nascer e nos dê a graça de perseverar nos trilhos da sua palavra.